Olha, pessoal, fazendo uma revisão aqui sobre função afim. Função afim é a função escrita nessa forma. Essa é a fórmula da função afim. AX mais B. Para que seja uma função afim, o valor de A tem que ser diferente de zero, certo? Não pode ser igual a zero, porque se o valor de A for igual a zero, a função só fica dessa forma. E aqui eu não tenho uma função afim. Seria uma função constante. Aí eu pergunto, para que seja uma função afim, o valor de B pode ser igual a zero? Sim, o valor de B pode ser qualquer valor, positivo, negativo, igual a zero, não importa, certo? Mas o valor de A, que é o valor que está junto do termo X, tem que ser diferente de zero. Para que eu classifique uma função como crescente ou decrescente, quando é que a função pode ser classificada como crescente? Quando o valor de A for maior que zero, ou seja, o valor de A for um número positivo, certo? O valor de A é esse número que está junto do X. Se ele for positivo, maior que zero, quer dizer que a função ela é crescente. Quando for representar no plano cartesiano, o gráfico é uma reta nesse sentido, crescente. Quando é que a função ela é decrescente? Quando o valor de A for menor que zero, ou seja, o valor de A, que é o valor que está junto do X, de acordo com a fórmula, for um número negativo. Então, a função ela é decrescente. Quando é que a função ela intercepta a reta X? Qualquer função que intercepta a reta X, nesse ponto, o y é igual a zero. Então, a função intercepta a reta x quando y for igual a zero. O que é y? Quando você for substituir, y é o resultado da função. Então, se eu sei que o y é igual a zero, então eu pego a função, que é 2x menos 4, igualo a zero. E vou resolver para achar o valor do x. 2x igual, esse 4 está negativo, passa positivo, porque quando você vai resolver uma equação, o número que muda de lado muda de sinal. Então, para achar o valor de x, fica 4 dividido por esse 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. Qual seria a coordenada? A coordenada é o quê? X e y. O x, cuidado de não botar ao contrário, o x é o resultado que você achou, e o y igual a zero. Então, a coordenada sempre é formada por x e y. Primeiro o valor do x, segundo o valor do y. Outro exemplo aqui, em que a função intercepta a reta x, eu coloquei como exemplos aqui, qualquer ponto que esteja em cima da reta x, nesse ponto eu já sei que o y é zero. Falta eu achar o valor do x. Então, se eu já sei que o y é igual a zero, eu pego a função igualo a zero e vou achar o valor do x. 2x igual, o 2 estava positivo, passou negativo. Então, x igual menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Qual é essa coordenada? O valor de x é menos 1, que foi o que você achou, e o y, 0. Agora, vamos ver o contrário. Quando é que a função intercepta a reta x? Coloquei aqui como exemplo. Coloquei aqui dois pontos em que a função, o ponto ele está em cima da reta y. Nesses pontos, eu já sei que o x vale 0. Qualquer ponto que esteja em cima da reta y, nesse ponto o valor de x é 0. Coloquei aqui como exemplo. Nesse ponto, o x é igual a 0. Se o x é igual a 0, quando você for substituir na função, onde tiver o x, coloca 0. 2 vezes 0, que é o valor do x, menos 3. Resolvendo a multiplicação, 2 vezes 0, 0, menos 3, continua menos 3. Então, qual é a coordenada? O x, eu já sabia que era 0, e o y é o resultado que eu achei que é menos 3. Cuidado não marcar ao contrário. Quando o ponto intercepta a reta y, o x eu já sei que é 0. E o y, no caso aqui, foi menos 3.
Coloquei aqui como exemplo, por exemplo, quando é que a função ela é crescente? Nesse caso, essa função aqui ela é crescente quando o valor de A for maior que 0. Aí eu coloquei uma afirmação, por exemplo, a função ela é crescente se B for maior que 0. Essa afirmação aqui seria falsa. Para definir se a função é crescente ou decrescente, é apenas o valor de A, viu? Que é esse valor aqui. Se ele for maior que 0, a função é crescente. Se ele for menor que 0, a função ela é decrescente. E dando continuidade aqui à explicação de função, esse exemplo aqui é para representar a função no plano cartesiano, certo? Como eu disse, toda função afim, que é a função escrita dessa forma, quando representada no plano cartesiano, o gráfico forma uma reta. Nesse caso, antes de eu colocar, eu já sabia que ela era decrescente, ó, que o valor de A, que é o x aqui, ele está negativo, então a reta ela é decrescente. Aí eu atribuí esses 3 valores para x. Com esses 3 valores, a gente encontrou as coordenadas, que é formada por x e y, e representamos no plano cartesiano. Então, vamos lá. Para x igual a 3, então, vou substituir aqui na função. Menos 2 vezes 3, que é o valor do x que foi atribuído, mais o 3 da função. Resolvendo primeiro a multiplicação, 2 vezes 3 dá 6, negativo, porque esse 2 está negativo. Mais 3, sinais diferentes, diminui, dá 3, e repete o sinal do maior, 3 negativo. Então, qual é a coordenada? A coordenada é o quê? O valor do x, 3, e o valor do y, que é o resultado. Para x igual a 1, menos 2 vezes 1, mais o 3 que está aqui na função. 2 vezes 1 dá 2 negativo, porque esse 2 está negativo, mais 3, sinais diferentes, diminui e repete o sinal do maior. 3 tira 2 fica 1, positivo, porque o 3 é maior. Então, na coordenada x, 1, e o y também foi 1. Quando o x for igual a 0, menos 2 vezes 0, mais 3. Todo número multiplicado por 0 é 0. 2 vezes 0, 0 mais 3, continua 3. Então, a coordenada x é 0 e y, o resultado 3. Representando essas 3 coordenadas no plano cartesiano, a primeira, 3 no x e menos 3 no y. Então, a primeira coordenada está aqui. 1 no x e 1 no y. 1 no x positivo e 1 no y também positivo. 0 e 3, então represente só o 3, ó, em cima da reta y. O segundo número pertence à reta y. Como eu disse, uma prova que está certo, toda função afim, o gráfico forma uma reta. Eu tenho aqui 3 pontos, esses 3 pontos têm que estar alinhados formando uma reta. Se eu atribuísse mais outro valor para x, qualquer valor que fosse, quando eu fosse colocar aqui no gráfico, também teria que estar alinhado com essa reta. É uma prova que você fez tudo correto, se o gráfico formar uma reta.